Ora, boa tarde, sou Carlos Pardal. Nesta tarde queria partilhar convosco alguns pensamentos acerca da palavra do nosso Senhor Jesus. Este é um momento difícil pelo qual nós estamos passando, é um momento de confinamento, é um momento em que nós, porventura, estaremos a revelar alguma insegurança relativamente a muita coisa que está acontecendo no mundo. E acho que é o tema adequado para nós, nesta tarde, meditarmos acerca da segurança do Senhor Jesus Cristo. Todo o Evangelho segundo São João nos reporta para a necessidade que nós temos de olharmos mais para o alto e não olharmos tanto para aquilo que é terreno. A palavra de Deus é clara, ela nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. E eu gostaria, nesta tarde, ainda que de uma forma breve, nós pudéssemos ler no Evangelho segundo São João, no capítulo 3, e vamos ler os versículos 31 a 36. Então a palavra de Deus diz-nos, no Evangelho segundo São João, capítulo 3, e no versículo 31, conforme eu disse, até 36. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esta passagem nos relata claramente a posição em que se encontra o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em relação ao mundo. E podemos constatar, conforme nos transmite o versículo 31, quem vem do céu está acima de todos. Dado quem é terreno, fala apenas da terra, sem a presença de Deus, sem o seu amor, sem a sua companhia. A palavra de Deus, ela nos aporta que mais forte é aquele que está dentro de nós, que é o Senhor Jesus, do que aquele que habita no mundo, que é Satanás. Esse tem um propósito claro, que é roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus não. Ele veio nos dar uma vida abundante, desde já. Quando eu refiro uma vida abundante, não significa que nós teremos todas as nossas necessidades materiais supridas. Estou a falar de uma vida abundante, sob o ponto de vista espiritual, em que teremos certamente todas as nossas necessidades espirituais, sentindo claramente a presença do Senhor na nossa vida, e em que podemos desfrutar, não obstante todas as dificuldades que se nos deparam, desfrutar de uma paz, de um gozo e de uma tranquilidade que o mundo não nos pode dar. Mesmo neste contexto em que nós vivemos, um contexto de incerteza, um contexto de dúvidas, nós conseguimos encontrar claramente uma segurança que nos é transmitida. Segurança é essa que vem do Senhor Jesus, que vem do alto e não daquilo que é terreno. Aquilo que é terreno apenas nos traz confusão. Basta nós abrirmos a televisão, somos confrontados com dúvidas, com inexplicações acerca de tudo o que se está a passar. Eu ainda hoje li de que estamos há um ano em pandemia e aquilo que nós sabemos acerca do vírus era aquilo que nós sabíamos há um ano. E o melhor que se sabe neste momento é curar os doentes. Mas acerca do vírus sabe-se exatamente o mesmo. E por isso, neste clima de incerteza, nós necessitamos claramente
da palavra de Deus, da segurança que o Senhor Jesus nos transmite. O versículo 32 diz-nos que testifica o Senhor Jesus que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. É um facto que, não obstante todo este momento em que nós vivemos, é com alguma tristeza que nós sentimos que as pessoas ainda não entenderam verdadeiramente e olharam para o alto, tentando encontrar a verdadeira salvação. E tentam de uma forma terrena encontrar, isso sim, uma melhor forma de poder viver. O versículo 33 nos diz: todavia, quem aceita o testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Isto é, todo aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador sabe que encontra uma paz reconfortante e nunca mais abdica dessa mesma paz. Uma paz que excede todo o entendimento. E aquele que verdadeiramente é convertido, aquele que verdadeiramente reconhece a obra do Senhor Jesus, jamais tem vontade de sair desse mesmo caminho. Porque o caminho do Senhor, Ele é a luz que ilumina a nossa vida. E no versículo 34 nós lemos que o Espírito de Deus não é dado por medida. O Espírito de Deus não é dado de uma forma limitada. Não é dado de uma forma contida. Bem pelo contrário, é de uma forma abundante. Não havendo medida, não havendo um limite para essa mesma graça, para essa mesma misericórdia. O versículo 35 nos diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. E é através do Senhor Jesus que nós podemos desfrutar do amor e da companhia do Pai. Nós que outrora estávamos impedidos de aceder ao Pai, através da obra gloriosa do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, com o seu sangue vertido, nós podemos novamente aceder ao Pai e ter a sua companhia e designá-lo por nosso Pai. E isto é maravilhoso, porque conforme nos diz no versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não se trata aqui de uma possibilidade, de uma incerteza ou de uma dúvida, mas de uma certeza absoluta, inquestionável. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E o Senhor não faz acepção de pessoas, independentemente do pecado de que cada um possa carregar. Ele veio para libertar, para salvar e para resgatar todo o oprimido da maldição que sobre ele impendia. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Uma vida que não se pode contar. E é importante que nestes momentos difíceis que nós vivemos, nesta dificuldade pela qual nós estamos passando, dificuldade esta sem paralelo, que nós nos possamos revestir da palavra de Deus e que reconheçamos a segurança que Ele nos transmite. E eu gostaria, ainda que de uma forma rápida, de abordar 6 pontos fundamentais acerca da salvação. Primeiro aspecto: não é possível entrar no céu pelas características naturais do homem, porque senão aquilo que nos diz em Romanos, no capítulo 3, versículo 10 a 12, em que nos diz que não há um justo, nenhum sequer, pois todos se extraviaram. Aparentemente, aos nossos olhos, é fácil nós reconhecermos uma determinada pessoa como sendo boa,
como tendo boas características, mas isso não é suficiente para poder obter a salvação. Porque essa pessoa não é justa, e a justiça advém do reconhecimento da obra do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário. Todos os homens, sem exceção, são pecadores e estão necessitados da graça de Deus. Todo homem é pecador e não é melhor do que nenhum outro. E sem a graça de Deus, jamais pode obter a salvação. Segundo aspecto, se pudéssemos obter a salvação por meio de nossas obras, aquilo que está lá em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, que nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. E isso é um facto, que as obras não salvam absolutamente ninguém. Porque isso iria criar um clima de desigualdade, porque nem todos podem praticar as mesmas obras. As obras são uma consequência natural da conversão, da salvação no Senhor Jesus. Todo aquele que é salvo, inerentemente, sente-se compelido a praticar as boas obras. Terceiro aspecto tem a ver com a salvação, que não depende do cumprimento dos 10 mandamentos, não é condição para obter a salvação, mas sim algo que deriva da própria salvação. O que prevalece, sim, é o reconhecimento da obra do Senhor Jesus. Um quarto aspecto que tem a ver com a impossibilidade que nós temos de poder comprar a nossa salvação. Conforme nós podemos ler no livro de Salmos, no capítulo 49, versículos 7 e 8. Ao irmão, ninguém pode por ele pagar o seu próprio resgate. Isto é, nós não podemos de forma alguma pagar para comprar a nossa redenção. A nossa redenção foi-nos dada lá na cruz do Calvário, através do sangue vertido pelo Senhor Jesus. E não existe riqueza mais grandiosa do que é aceitar essa mesma obra e ter a certeza da salvação e de pecados perdoados. Um quinto aspecto acerca da certeza do Senhor Jesus. Se nós pudéssemos melhorar o nosso comportamento ou a nossa personalidade, não estaria como está escrito em Jeremias, no capítulo 17 e o versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isto é, quando nós nos enganamos ao seguirmos pelo nosso próprio coração. Por vezes pensamos que o coração nos leva no caminho mais adequado e estamos a ser empurrados para um lamaçal. Não nos é possível fazer melhor sem a ajuda do Senhor Jesus. É Ele o único que pode melhorar o nosso comportamento, a nossa personalidade e a nossa atitude. Isoladamente, por nós próprios, isso não é possível. E um sexto e último aspecto. Se a salvação dependesse em algum ponto de nós próprios, a resposta à pergunta dos discípulos, quem poderia, pois, salvar-se? Nunca seria, conforme nós lemos em Marcos capítulo 10, versículos 26 e 27. Para os homens é impossível, contudo, não para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Isto é, ainda que pareça impossível, atendendo ao pecado do homem salvar-se, através da gloriosa obra do Senhor Jesus, nós conseguimos ter a salvação. E estes eram os pensamentos que eu gostaria de partilhar convosco.
pensamentos que nos aportam para uma segurança, para uma certeza que nós temos no nosso amado Senhor Jesus. E que nós consigamos reter estes breves pensamentos nestas dificuldades pelas quais nós estamos passando, sabendo de antemão de que, com o Senhor Jesus, nós encontramos aquela segurança que o mundo não nos pode dar. Por vezes, o mundo dá-nos uma falsa sensação de segurança, mas a verdadeira segurança e a segurança eterna apenas nos pode ser concedida pelo Senhor Jesus. Que Ele nos leve a pensar sempre nisto e a olharmos cada vez mais para o alto e para a Sua Palavra. Que assim seja e muito boa tarde a todos.